Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua está lá em Capricórnio, no seu exílio. Só que dali ela olha Marte. E Capricórnio gosta de Marte, exalta Marte. Então, assim, Marte está em Escorpião, Marte está potente, Marte está contente. Então é um bom período aí para a gente planejar coisas, fazer coisas. Marte fala sobre dos cortes, muitas vezes assim dos cortes cirúrgicos que a gente faz, tanto das cirurgias em si, como o que a gente faz na vida, né? Atitudes pontuais, mini coisas que você ajusta e fazem muita diferença. E um pouco essa ideia de planejar, sabe? De não ter pressa, de ir afiando aí a sua pontaria para fazer o que precisa ser feito. Então o dia começa desse jeito. Depois essa lua vai fazer uma quadratura com o sol. Então assim, a lua tá meio lascada, o sol também, porque o sol em Libra é a queda do sol. Mas eles estão se falando aí também por quadratura, então tem uma coisa muito de um lado eu sempre acho que a lua em Capricórnio ela tá meio procurando água, né? Porque Capricórnio é um signo de natureza fria e seca e a lua quer se nutrir. Então, como ali não tem um movimento, né? Que se cria a partir de uma sede, vamos dizer assim. Então eu acho que também eu sempre associo, né? Claro que não é só isso, mas essa ideia do Capricórnio, da persistência, de estar sempre subindo a montanha e tudo mais, e aí de repente faz essa quadratura com esse sol, que é meio um sol que quer ficar... Ah, não, mas será que você acha isso? Será que é o melhor caminho? Será que não é? Então fica meio assim. Por um lado a gente tem certeza daquele caminho e por outro a gente acha que é melhor a gente também ver o que as outras pessoas acham. Basicamente, isso é um dilema da vida. É sobre isso hoje, mas tudo bem, não é nada grave, vamos aproveitar esse Marte em Escorpião aí. Depois começa a Lua crescente, falo mais sobre isso no meu podcast, link na bio. E hoje vamos de tarô lindo, né? Nossa, faz muito tempo, vamos voltar aqui pro tarô lindo. Então vamos tirar aqui um conselho para nós. Xararã. Um conselho para nós. A Imperatriz, maravilhosa aqui, saia com o seu vestido mais florido. O julgamento, que tem saído bastante. O julgamento e a justiça estão numa fase aqui, melhor assim, né? E esse sol enigmático com essa pomba na cara da moça. Prometo que um dia vou ler esse livreto. Então aqui falamos o que, né? Um dia pra gente fazer as coisas que a gente tem prazer, talvez rever um pouco esses prazeres, né? Porque os prazeres da vida também vão mudando. E botar a cara no sol, talvez no sentido de se colocar. O que você gosta, então? Se você não sabe se você gosta mais do que você gostava antes, do que você gosta agora? É um pouco sobre isso. Também uma ideia da gente ir atrás do que nos faz bem, né? E acolher também o entorno, né? A Imperatriz tem essa ideia de estar mais aberta, assim, às coisas que acontecem em volta. E o julgamento que às vezes revê um pouco, né? Essa ideia. Talvez até puxando para uma ideia mesmo da gente ficar pensando um pouco mais na gente, né? Já que é o sol. Então, talvez rever, né? O quanto a gente tá também o tempo todo acolhendo aí o entorno, papapá, sendo muito legal. E será que não é hora da gente falar, olha, pessoas, para mim isso é importante e tal. Acho que é uma leitura possível, ainda que você não se exponha por completo, que é sempre um bom conselho, já que tem um pássaro aqui cobrindo uma parte do rosto dessa moça. Eu vou tirar um arcano menor para ver do que estamos falando aqui. Se a gente for pensar no dia, é um dia para fazer os seus prazeres, as coisas que você gosta e ao mesmo tempo
e percebendo, né, o que você não gosta mais, ou melhor do que isso, o que você gosta agora. Essa carta eu sempre também leio ela como um chamado, né, como tá tocando uma trombeta. Então ouvi um pouco esse chamado dessa imperatriz. E se você ouviu o chamado da imperatriz, coloque ele, fale dele, exponha, se vai atrás. Não adianta a gente ouvir um chamado e ficar guardando pra gente. Ah, que amor! É sobre o 2 de paus, que tá aqui, ó, com o mundo na mão, sem saber se vai pra lá ou pra cá. Que tem todas as vontades aqui e, puxa, qual vontade eu sigo? Então é um pouco sobre isso, né? Saber qual é a vontade verdadeira que a gente tem agora e colocar essa vontade. A nossa vida a gente vai descobrindo quem a gente é e é importante, né? E demora. E depois é importante a gente ser quem a gente é. E pra gente ser quem a gente é, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que tá na pista, a gente tem que botar a cara no sol, mesmo que tenha um pássaro na nossa frente. Bom dia.